o estadista do Sul Global, o líder do Sul Global, Lula, troca um telefonema com Vladimir Putin, né? Dois grandes estadistas, né? Vamos ver aqui, ó, essa notícia aqui, a Globo News trazendo a notícia. Vou trazer rapidinho para vocês. Depois eu quero analisar um pouco isso aqui, ó. O presidente Lula conversou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Vamos direto lá no G1 para a gente ter as atualizações. Um telefonema que aconteceu há pouco e durou cerca de 30 minutos. Informação do Guilherme Mazui, nosso repórter, que é o setorista também lá do Palácio do Planalto. Bom... Pessoal, quem puder se tornar membro do canal, R$ 1,99 por mês, tá? Só R$ 1,99 por mês, não é por dia, ó. Deixem a curtida, digam de que cidade estão assistindo, tá? Diga no chat de que cidade está assistindo, isso aqui é importante para nós. Já tem informação oficial, inclusive, que é a seguinte: o telefonema ocorreu nesta manhã, ou seja, nesta segunda-feira. Lula e Putin conversaram, então, rapidamente por 30 minutos, segundo aqui as informações que a gente tem, claro, sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia, mas principalmente sobre aquela conversa no Alasca, né? A conversa de Donald Trump com Vladimir Putin, que foi uma pauta mundial. O governo está dizendo o seguinte, em nota oficial: após abordar os diversos temas discutidos com o presidente Trump, Putin reconheceu ao presidente Lula o envolvimento do Brasil com o Grupo de Amigos da Paz, que é uma iniciativa conjunta com a China. E o presidente Lula, nessa ligação, agradeceu a Vladimir Putin, reafirmou o apoio do Brasil a todos os esforços que conduzam a uma solução pacífica dessa guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Lula também desejou sucesso às continuadas negociações. Lembrando, a guerra já dura 3 anos e meio, a situação é complicada, apesar de encontros de líderes mundiais, encontros importantes, como da última sexta-feira no Alasca, ainda não há um acordo de cessar-fogo, ainda não há uma previsão do fim dessa guerra, mas Lula está conversando e conversou há pouco com Vladimir Putin também. Detalhes estão todos lá no G1. Então tá, né? Essa notícia, claro que a Globo News não deu a fonte, né? Essa notícia é da Sputnik. É da Sputnik e a Globo News sonegou a fonte, né? Como é que eu sei que é da Sputnik? Porque a gente publicou no Telegram da Voz Trabalhadora às 11h30, tá? Às 11h30. Demos antes da Globo News essa notícia, tá? Eu só trouxe a Globo News aqui para ilustrar, tá, pessoal? Porque a Voz Trabalhadora às 11h30 já estava trazendo notícias desse telefonema aí do Lula com o Putin. Carlos Magno de Fortaleza, obrigado pela presença. O Ronaldo Gomes de Contagem. A Márcia Firma é de Sátiro Dias, na Bahia. Ó. Pablo Huber está conosco aqui, dizendo que o Hugo Mota e o Alcolumbre estão honrando o lugar honrado do Ulisses Guimarães. O Brasil não vai se render ao nazifascismo. Eu não concordo muito contigo, tá, Pablo? Esses dois aí não são muito confiáveis, o Hugo Mota e o Alcolumbre, né? Jurandir Lima, dizendo que a fala da Michele foi lá no Rio Grande do Norte. Que horror, né? Maria Salles, a pessoa que tem moral mais baixa que o pré-sal, xingando Lula. Se não tivesse tanto asco, teria pena. É verdade, é verdade. Mas o que eu estava dizendo é que a gente publicou lá no Telegram da Voz Trabalhadora e a notícia da Sputnik, e eles focam mais na questão da guerra da Ucrânia, né? Mas eu acho assim, né, pessoal? O Putin não ligaria para o Lula para falar da guerra na Ucrânia, né? E para agradecer o Brasil pelos esforços pela paz na Ucrânia, né? Na minha visão, na minha modesta visão, vocês lembram que quando houve o tarifaço, a primeira ligação do Lula foi para o Putin. O Lula ligou para o Putin em seguida ao tarifaço do Trump. Vamos lembrar disso aqui, tá, pessoal? Depois ele ligou para o Modi, da Índia, e para o Xi Jinping. E há na perspectiva de que ele faça uma ligação para o Ramaphosa da África do Sul para fechar ali o ciclo dos 4 grandes parceiros dos BRICS originais, né, os parceiros originais dos BRICS. Então, assim, na minha visão, é evidente que esse telefonema de Lula para o Putin foi para colocar ele a par das tarifas e para conversar sobre as tarifas. Até porque a gente sabe que a Rússia é um dos países mais sancionados, né? Não é o mais sancionado porque temos o bloqueio a Cuba,
A Coreia do Norte é um país totalmente sancionado, também comercialmente. A Venezuela está sancionada. Tem vários países aí pelo mundo afora sancionados, né? Mas a Rússia é um dos países mais sancionados, então sabe muito bem como lidar com essas sanções. Então, o telefonema original, lá, o primeiro do Lula com Putin, é evidente que girou em torno das tarifas e de uma resposta que o Sul Global pode dar ao Trump. O BRICS também, né? E agora, na minha visão, é evidente que o encontro de Trump com o Putin no Alasca não se restringiu à questão da Ucrânia, da guerra na Ucrânia. Foram abordados outros temas lá, inclusive os tarifaços, as sanções contra a Rússia, e eu tenho certeza que o Putin, como um integrante do BRICS, falou em nome do Brasil neste encontro Putin-Trump. Eu tenho certeza que em determinado momento Putin toca na questão do Brasil nesse encontro e faz colocações em defesa do Brasil para Trump. Eu tenho certeza que isso aconteceu lá no Alasca, gente. Por quê? Não faria sentido o Putin estar ligando para o Lula um dia depois, 2 dias depois da reunião do Alasca para falar só de Ucrânia, sabe? Então, eu quero crer que isso aconteceu. Quero crer que isso aconteceu. E não se surpreendam se daqui a uma semana a gente tenha todos os produtos brasileiros englobados dentro daquelas exceções. Vocês se lembram que vamos recordar aqui, né? O Trump baixa o tarifaço de 50% generalizado contra os produtos brasileiros, e em seguida, uma semana ou 2 depois, ele baixa o decreto efetivando o tarifaço, mas com várias exceções. E eu não me surpreenderia se daqui a uma semana, ou no final dessa semana, ou na próxima semana, o Trump volte atrás em relação àqueles produtos que não ficaram entre as exceções e o tarifaço do Trump vire uma bravataria completa. Retire o café, retire a carne, que continua com a tarifa de 50%, né? O suco de laranja já entrou nas exceções, vários outros produtos, o mel, os pescados, vários entraram nas exceções, né? Os principais que ficaram com 50% são carne e café, entre outros, né? Eu não me surpreenderia. E o Trump só não retira a tarifa de 50% esta semana, em seguida, para não ficar evidente isso que eu estou colocando aqui. Para não ficar evidente isso que eu estou colocando aqui. Que a articulação do Lula com os companheiros do BRICS, com Xi Jinping, com o Putin, com o Modi, o Trump só não fará nesta semana para não ficar evidente que foi essa articulação, que foi a intervenção do Putin que teve este efeito aí dele voltar atrás. Então, é claro que o reizinho do imperialismo, né, o reizinho do império, o topetudinho laranjão, não vai querer sair tão derrotado dessa situação, né? Mas não me surpreenderia, e insisto nisso, não me surpreenderia se nos próximas semanas, nos próximos dias, ele voltar atrás do que foi colocado. Leda Leão, Putin citou Lula. Não é que citou Lula, ele ligou para o Lula hoje, tá, Leda? O Putin ligou para o Lula e a imprensa está dizendo que ele ligou para falar do encontro com o Trump e da questão da guerra da Ucrânia. Mas é isso que eu estou dizendo aqui, Leda. Eu quero crer que este telefonema, que foi um telefonema longo, tá? Foi um telefonema longo de 30 minutos, durou cerca de 30 minutos. Eles não iam ficar falando 30 minutos sobre guerra na Ucrânia. Eu quero crer que o tarifaço esteve neste papo aqui do telefonema e lá no Alasca também o tarifaço entrou no radar. Heitor Trindade, boa tarde, Portinho e Gilbert, grande abraço, Heitor Trindade.